vídeo anterior, eu falei sobre a importância da separação das matrizes e os cuidados necessários na escolha das matrizes, porque afinal elas que vão passar para os alevinos a sua genética. Se a genética do macho e da fêmea forem boas, certamente os alevinos serão um produto de qualidade. Depois de separar as matrizes, vocês podem ver aí, chama-se arpas, é o local, uns tanques feitos de tela, que ali devem ser colocadas as matrizes para o acasalamento e posteriormente para a retirada de ovos. Esse tipo de arpas facilita muito o manejo, tá? Porque evita o estresse demasiado nos peixes e principalmente as fêmeas aí que podem expelir, né, os ovos, jogar os ovos fora, porque ela, depois da fecundação, ela vai armazenar os ovos dentro da sua boca. Então, qualquer estresse além do limite, a tendência é jogar os ovos fora, tá bom? O objetivo dela fazer isso é até para proteger, que ela está sendo como se ela estivesse sendo capturada. Então, quando você passa a rede para fazer a despesca, ela se sente capturada. E o objetivo maior dela é defender os ovos. Então, ela prefere jogar os ovos, tá? E é só ela ser capturada. Por isso que o manejo tem que ser feito com cuidado, com tranquilidade, para não estressar as fêmeas e você não ter perda aí exatamente dos ovos aí já fecundados aí da tilápia, tá bom? Então, conforme essa imagem, vocês podem ver aí no tanque de 20 por 40, você pode colocar até 18 arpas, ou seja, são reservatórios para várias matrizes dentro dessa arpa, tá bom? Então cada um vai utilizar o tamanho desejado, o tamanho que pode fazer, né? Mas em média é isso aí. Para um sistema de reprodução, você precisa ter um tanque aí de 20 por 40 e vão caber aí em total 18 arpas aí, contendo as suas matrizes aí, que vai dar muita quantidade de alevino. Nós temos algum vídeo também que vocês vão ver, apenas uma parte de como retirar os ovos. Depois da despesca, então pega a fêmea, abre a sua boca, retira os ovos, despeja num balde ou num recipiente menor e depois leva para o laboratório. Então nós vamos ver algumas imagens e um pequeno vídeo aí para vocês terem uma noção de como é feito esse processo. Agora é fundamental que depois que você faz a coleta dos ovos, gente, ele deve ser lavado com água limpa, tá bom? Tem que ser lavado os ovos antes de colocar na incubadeira. É coisa rápida, você lavou somente para poder tirar qualquer resíduo daquela água de cultivo que pode ter algum tipo de fungos que vai prejudicar aí a formação da larva. Depois dos ovos serem coletados, lavados, eles vão ser transferidos, conforme vocês estão vendo a imagem aí, para a incubadeira. Eles vão ficar ali, gente, de 6 a 8 dias. Isso quando a temperatura está mais quente, tá? Ela está mantendo em torno de 28 graus, a eclosão pode ocorrer até antes. Isso aí vai depender muito da temperatura da água, tá bom? Então é necessário você estar atento durante o processo, você está acompanhando, não é só colocar ali e deixar os próprios equipamentos fazer as coisas, não. Você tem que acompanhar o processo, tá bom? Até mesmo para você ver como está o índice de eclosão aí dos ovos que foram coletados. Depois que esses ovos começarem, gente, vocês estão vendo aí, ele vai estar girando ali dentro. A oxigenação não pode ser forte e nem entrada de água muito rápida, muito volume de água. Lembre-se, porque a água que está sendo renovada dentro das incubadoras, qual é o objetivo? É que quando começar a eclodir os ovos, as larvas vão sair e cair no reservatório, tá bom? Agora, por que não deve ser muito rápido, muito volume de água também? Tem que ser controlado. Porque, querendo ou não, você está renovando a água. E essa renovação vai baixar a temperatura e pode prejudicar aí o nascimento aí das larvas, tá? Então, por isso que você deve manter a temperatura 28 graus e fazer o sistema de renovação de forma mais lenta, e a oxigenação não pode ser muito forte, tá? Porque os ovos têm que estar em constante movimento, de forma suave, como se estivesse dentro da boca da fêmea, tá? Da tilápia. Então o processo é lento, é cuidadoso. Então
e objetivo também, gente, nas incubadoras, não é aconselhado ter mais aí de 40 centímetros aí de água. Por que isso, gente? Porque 40 centímetros de água, os ovos estão ali, ó, eles não sofrem uma pressão da água ali, tá bom? As larvas quando nascem, gente, ela é muito sensível. Então, normalmente você usa uma incubadeira menor, né? Aí de 35, 40 centímetros, tem vários no mercado aí, tá? Como também você pode fazer, não tem dificuldade de fazer isso, tá bom? É simples o processo e você pode fazer a sua própria incubadeira aí na sua casa aí e utilizar aí para a reprodução dos seus peixes aí. Agora, ela não pode ter muito volume de água por causa da pressão, tá certo? Então isso pode matar inclusive as suas larvas que vêm aí nascer aí. Agora as larvas já nasceram, vocês estão vendo aí o peixinho com o saco vitelino. Durante 3 a 5 dias, gente, ele vai estar se alimentando exatamente desse saco vitelino, tá certo? Porque isso aí que é a sua reserva, é a reserva necessária. Agora, normalmente os peixinhos nascem, a larva nasce e a boca dela ainda está fechada. Por isso que ela precisa do saco vitelino para poder se nutrir, tá? Que é a sua fonte de alimentação. Aí durante esse período de 3 a 5 dias vai então fazer o quê? Vai descolar, ou seja, vai ocorrer a abertura da boca do peixinho, da larva, né? Então esse processo aí, nós chamamos aí de pós-larva, quando ele já abre a sua boca, tá? É como se nascesse com a boquinha colada. Então nesse período aí, 3 a 5 dias, ele vai descolar a sua boca, aí que ele vai começar a se alimentar. Mas de quê? Dos plânctons, tá certo? E dos micro-organismos vivos que está dentro da sua água. Por isso que a biologia da sua água também deve ser levada em conta, afinal, ela vai ser o alimento necessário para o desenvolvimento das pós-larvas. Porque larva é de 3 a 5 dias, quando ainda está se alimentando aí só do saco vitelino. Depois desse período já é pós-larva, quando ele já começa a se alimentar do plâncton. Então ele vai ficar durante um período, tá, dentro do laboratório, tá, sendo criado separado. Porque ele ainda não pode ir para a parte externa ainda, para tanques mais profundos, não pode, porque essas pós-larvas ainda são sensíveis e elas morrem apenas com a pressão da água, elas morrem, elas não resistem, tá bom? Então esse cuidado é importante aí com as pós-larvas até ela adquirir uma resistência maior e chegar à idade aí em torno de 10, 15 dias aí, aonde ela já vai poder passar para as caixas de separação. Conforme vocês estão vendo aí, agora vai ser mostrando aí o vídeo, isso aí funciona como caixa de separação. O que é isso? Que depois da fase de pós-larva, ele já desenvolveu, num prazo aí de 10, 15 dias aí, ele já vai começar a se alimentar de quê? De ração. Ele vai começar a ser treinado. Então a ração em pó é importante para que esse microalevinos que nós chamamos, tá? Que é a fase pós-larva, o microalevino, ele vai começar a alimentar e dar ração. Ele vai sendo treinado e para isso ele precisa da ração em pó e com uma proteína aí em torno de 55%. E é exatamente nessa fase, gente, a partir do 10º dia, que você vai começar a acrescentar aí a ração com hormônio para a reversão sexual. E nós normalmente utilizamos o alfa 17 e é necessário você exigir do fornecedor o laudo de pureza desse hormônio, tá bom? Ser um hormônio masculino e que é utilizado para preparar a ração. Esse hormônio utilizado para a reversão sexual é o alfa 17. Ele é um hormônio masculino chamado de metiltestosterona. E como que ele é usado? Conforme a imagem aí, você vai pegar uma ração de 55% em pó. Você vai pegar, por exemplo, para 5 litros de álcool, 96 graus, né? Então você vai utilizar esse tipo de álcool
e vai pegar 60 miligramas do hormônio e dissolver. Eu costumo pôr até uma dose mais forte, tá? Eu utilizo até 100 miligramas, no caso aí, por cada 5 litros de álcool. Então, você vai dissolver esse álcool, gente. Ele é o único que dissolve aí esse hormônio, tá? Porque o hormônio, gente, ele é a base de óleo. Então, precisa-se de um álcool que faça essa quebra aí das moléculas aí. Aí, ele vai dissolver e você vai misturar, tá bom? Em 25 quilos de ração de 55% de proteína. Você vai misturar o álcool ali e vai misturar bem a ração para ela ficar bem homogênea. Ela vai ficar bem úmida ali, tá? Aí, o que é necessário? Você vai deixar descansar, tá? Durante 24 horas. Qual que é o objetivo disso? O álcool vai evaporar e vai secar lentamente, tá bom? Vai secar lentamente aí a ração para então você poder administrar depois durante os períodos aí e ela não vai dar mofo, né? Que é o objetivo principal e nem vai perder a qualidade do hormônio, tá certo? Então vocês estão vendo algumas imagens aí mostrando passo a passo aí e você vai poder então preparar a sua ração aí para fazer a reversão sexual. Agora, entenda uma coisa, gente. Essa ração, ela tem que estar associada à fase, ou seja, pós-larva, é onde ele já vai começar a se alimentar. Então, após larva, você já começa a acrescentar daí esse hormônio. Entre 8 e 10 dias em diante aí, tá, gente? A partir do 10º dia também é funcional. É porque umas são precoces, né? Umas são precoces, tá? Elas abrem a boquinha mais rápido, então ela já começa a procurar alimentos. Então, você já pode começar a acrescentar aí a partir do 8º dia e você vai fazer esse tratamento aí, tá? Até o 25º, 30º dia. É onde ela já passou da fase de pós-larva e já atingiu a fase aí, ultrapassou a fase de microalevinos, já está beirando a fase de alevino. Então, você vai estar tratando, tá certo? Durante esse período, com essa ração misturada com hormônio, tá? Que é o alfa 17 para reversão sexual. E também, gente, a temperatura tem que estar em 28 graus. Abaixo disso daí, gente, você não tem um nível adequado de reversão. Então você vai estar lá entre os seus 94% e 96%. Não é uma boa qualidade de peixe com reversão sexual. O ideal é que você atinja em torno de 98%. Por isso que é necessário você associar uma boa quantidade de hormônio na ração, usar ração de proteína equivalente a 55% e manter a temperatura durante esse período 28 graus. Isso aí é fundamental, gente, tá bom? Fundamental para uma boa reversão sexual. 100% não tem como, tá? Não existe. Se uma pessoa falar com você, meus peixes têm 100% de reversão sexual, mentira, não existe isso, tá? O máximo que você atinge aí, que hoje se tem no mercado aí, é exatamente em torno de 98%. Tem gente que fala, é 99%. Por mais que tenha o trabalho, por mais que seja eficiente, gente, não chega a 100%, tá bom? Então nós vamos quebrar esse mito aí de cara, tá? E você vai passar a ficar mais atento aí quanto às ofertas que tem no mercado aí, não só de produtos como de hormônios aí. O pessoal vende muito produto misturado, por isso que eu recomendo, peça o laudo de pureza do hormônio que você está adquirindo, para você poder fazer uma ração para a reversão sexual 100% boa. As pessoas têm dúvida, como que ocorre o processo de reversão? O peixe, como eu disse, primeiro ele nasce com a boquinha colada, né, que é a larva. Depois que ela descola, ele começa a procurar o quê? Porque durante o período que está com a boquinha colada, ele está se alimentando do saco vitelino. Abrir a boquinha, vai procurar o plâncton e os micro-organismos vivos. Aí, depois ele já começa a se adaptar, durante esse período já começa a se adaptar também à ração, quando você coloca essa ração com hormônio. Agora, até, gente, uma certa fase aí, o peixe,
ele não tem ainda, ele tem uma abertura. A barriguinha dele nasce aberta, não fica fechada ainda por causa do saco vitelino. Ele vai diminuindo, mas fica uma abertura da barriguinha aí. Nesse período, ele vai fechar. Mas até então, não existe a formação, tá, do órgão reprodutivo do peixe. Ainda não é macho nem fêmea, tá certo? Porque é durante esse período que vai formar o órgão genital aí do peixe, tá? Se vai ser macho ou vai ser fêmea. Então, por isso que quando você acrescenta, passa a dar essa ração com hormônio, você vai estimular a formação do órgão sexual masculino nos microalevinos, nos peixinhos, tá certo? Isso que é o processo de reversão sexual dos peixes. A fase de microalevinos, ela é posterior à pós-lava e ela antecede a fase de alevinos, tá? Então é um peixinho ainda que ele precisa de cuidados antes de ser comercializado. Há pessoas que gostam de comprar o microalevinos. Agora, a mortalidade é muito grande, tá? Então é necessário aí sair de dentro do laboratório. Na fase de microalevino, ele já sai de dentro do laboratório e vai para a caixa de separação, que fica ao lado externo do laboratório. Até a reversão sexual, gente, é dentro do laboratório. Então, a fase de eclosão, a incubação dos ovos, a eclosão, a fase de larva, pós-larva, microalevinos. Aí até aqui é dentro do laboratório. Microalevinos para frente, ele já está com a barriguinha fechada, já tem a definição já por causa do hormônio aí já da sexualidade dele, tá certo? Então ele já pode ir para a caixa de separação. O que é isso? Já vai começar a separar os peixinhos dentro de algumas caixas, onde ele vai ser tratado com ração normal. Ele vai comer aí até 12 vezes aí ao dia, para ele desenvolver até chegar à fase de alevino, para estar pronto para ser comercializado. Então, de microalevinos a alevinos, ele vai para a caixa de separação. Aí ele pode estar exposto à luminosidade, não vai prejudicar. Se a água tiver, inclusive, uma cor esverdeada com bastante algas, micro-organismos, uma biologia bem planejada, vai ser ótimo para a nutrição dos peixes, tá? Dos microalevinos, até eles atingirem aí a fase aí de alevinos, onde eles já vão estar no tamanho, tá, para comercialização. A fase de alevinos, gente, é em média de 2 a 3 centímetros. É o padrão, isso no Brasil inteiro, tá bom? Abaixo disso aí, de 2 centímetros, de 1 centímetro a 2, nós chamamos de microalevinos. Então, você deve olhar esses cuidados aí, porque a fase de alevinos já reduz muito o nível de mortalidade. Tá? E de acordo com que ele vai desenvolvendo, ele vai adquirindo resistência, diminuindo assim o índice de mortalidade, tá bom? Então ele já pode ser colocado na caixa de separação e já começa a ser tratado de forma mais natural, com ração também ainda em pó, né? De acordo com que ele vai desenvolvendo até chegar à fase de alevinos, para começar a comer uma ração granulometria bem apropriada para ele, tá certo? Então fica aí a dica aí sobre essa questão do microalevinos, para ele então ser levado para fora do laboratório, ser tratado já na fase que antecede a de alevinos.